Olá, e aí, pessoal? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui quem fala com vocês é o Raposo Plus Plus. Esse canal aqui é uma coisa minha temporária e descompromissada que eu criei apenas para registrar alguns comentários que eu gostaria de deixar a respeito de algumas coisas que eu tenho consumido aí na indústria e na internet de forma geral. Eu não sou youtuber, eu nem sei se eu levo jeito para isso e muito menos tenho algum equipamento, mas eu acho que é uma boa prática mesmo assim registrar alguns pensamentos aqui. Seja bem-vindo então a esse ambiente novo e espero que você goste. Antes de mais nada, pessoal, acho importante a gente relembrar umas coisas sobre a From Software, já que vamos falar dela aqui. Ela não é uma empresa perfeita, isso deveria ser uma coisa óbvia, mas realmente, como criticado pelo youtuber do vídeo que trataremos aqui, tem muito fã louco na comunidade que se perde na adoração à empresa. É compreensível que, quando surge uma grande representante mundial que faz tudo diferente das demais e ouve seus fãs, você queira proteger isso a todo custo. Afinal, diante do mar de lixo que a indústria de games se tornou, uma empresa que vai na contramão e respeita seus fãs, trazendo sempre produto de qualidade e ajustado para o consumidor, porque ela conhece os seus consumidores, essa empresa tem que ser apoiada e incentivada mesmo, galera, para servir de exemplo na indústria, para impulsionar a mudança nas demais empresas e no mercado como um todo. Mas isso é diferente dessa devoção que a gente vê por aí, e a comunidade Souls consegue ser uma das piores nesse quesito. Tem sim muito devoto da From Software por aí, e isso não pode ser ignorado. A From Software, antes de ser a empresa famosa que dá aumento para os funcionários, já teve também seus escândalos por condições de trabalho. Ela também já soltou conteúdo caro para venda que não valia o preço. E não tô falando dos 300 pau pelo Shadow Earth Tree. Tô falando do Dark Souls Remaster. Não precisamos nem falar da incapacidade da empresa de lançar um jogo com uma otimização adequada, ou da fervorosa mania dela de soltar os jogos bugados e corrigir em patches, né? Pois é, essa é a From Software. Então vamos começar desse ponto, para deixar claro que a gente respeita, considera e muito esse carinho e dedicação que a From Software tem com os fãs e com seus próprios jogos, se recusando a tratá-los meramente como jogos e levando neles conceito e poesia muito a sério. Mas no fim do dia, a DLC ainda custa 300 pau. Ainda é um produto. Então, com todo amor e carinho, ainda temos que entendê-la e enxergá-la pelo que ela é. Uma empresa agora multibilionária e pioneira no mundo dos games atual e que, quando precisar, vai agir como que ela é, uma empresa acima de tudo. Tudo bem? Antes de mais nada, esse vídeo aqui é o resultado de uma série de pensamentos, conclusões e pesquisas, com base nas minhas próprias experiências na área de game dev. Quando eu vi o vídeo Elden Ring é terrivelmente planejado, do canal do Pedro Moçanic Alves, eu me senti bastante disposto a comentar sobre. É um vídeo bem feito, com áudio e edição excelentes e um roteiro bom também, mas que compartilha uma crítica bem pesada ao jogo e que, para mim e para muita gente, sou mais como opiniões pessoais e problemas de gosto pessoal. E olha que muita gente achou isso, cara. Muita gente mesmo. Os argumentos não têm uma base forte para definir que o Elden Ring é um fracasso, como o youtuber tenta fazer parecer. Esses conceitos e termos técnicos que ele usa, como open world ou sandbox, são bem definidos na indústria, mas não são uma regra. Eles possuem uma base que os define e uma série de adições, mas somativos, que podem fortalecer ou enfraquecer a qualidade de tal gênero dentro de tal jogo, dependendo de como tais aspectos casam com a proposta de game design como um todo na gamificação em questão. Portanto, o que funcionou no mundo open world de um game não necessariamente vai funcionar em outros, só por ser mundo aberto. E mesmo que funcione, isso poderia facilmente resultar em uma decisão de design desconexa. Uma coisa estranha que parece estar sobrando ali no game, que não casa com o resto do escopo. É como pensarmos em modo pausa. Não precisa ir muito longe pensando em como isso destoa da proposta de dificuldade imersiva do game, ao ponto de até jogar online ter uma dificuldade dependendo de itens para se fazer. Logo, não faz sentido ter uma coisa e não a outra. E para piorar, uma soma enorme dessas diferentes mecânicas juntas, onde uma casa com a proposta e outra não, apenas resultaria numa quimera sem personalidade. Um jogo sem identidade que tenta te apresentar algo, mas ainda assim tenta ceder espaço para mecânicas que não fazem sentido nele.
apenas para tentar capitalizar público comum. Mecânicas genéricas que o povão gosta e que são pressupostas de aderir fãs comuns. Isto é, o público mais centralizado da indústria. Aquele que conhece jogos mais por causa de influencer e não por realmente ficar horas fuçando bibliotecas de lojas online e assistindo entrevistas da empresa. Isso, galera, é criticar Elden Ring por ser exatamente aquilo pelo que temos elogiado a From Software e o Miyazaki até aqui. É criticá-lo por ser original, cheio de personalidade e identidade, e claro, livre desse desejo insano de lucrar a todo custo, ainda mais num período da indústria onde muitos jogos não são dessa maneira. Então, a partir daqui já dá para entender que as críticas feitas estão muito ligadas a questões como eu gostei disso, eu queria que tivesse isso, e não uma análise polida da reação do mercado aos tais aspectos criticados no game. É bem aquela situação em que uma pessoa tenta ir contra toda a manada, alegando que tem uma visão reveladora, realista e esclarecida daquilo, mas aí há um zilhão de pessoas que discordam dela e ficam apenas tipo, cara, você tem problema. Foi exatamente o que aconteceu aqui nesse caso. Mas, diferente das outras pessoas que atacaram o cara pessoalmente, ou as outras que de forma muito sensata apenas ignoraram essa balela toda e foram lá terminar de explorar Shadowkeep, eu queria muito refletir em cima desses pontos. Porque, no meu ponto de vista, galera, a gente tá passando por uma geração atualmente muito insatisfeita, que não se dá por satisfeita com nada. Pra mim, de verdade, galera, isso aqui é reclamar de barriga cheia, e eu tenho visto esse comportamento com tudo. Desde jogos até filmes, como as críticas pesadas que os fãs deram a Oppenheimer, por exemplo, mesmo tendo o filme sido muito bom. Hoje em dia é um costume do pessoal reclamar de tudo, mesmo quando a obra é 90% boa e 10% negativa em algo. Afinal, nada é perfeito, o velho clichê, mas reclamar desses 10% virou moda, e eu acho isso muito feio, galera. Então esse é o motivo desse vídeo aqui. Outra coisa que preciso deixar claro aqui é que nesse vídeo eu não vou comentar os demais vídeos dele a respeito do assunto. Saíram outros dois, eu acho, falando e debatendo sobre o assunto. Mas isso pra mim faz parte de uma cultura que eu não gosto aqui no Brasil e lá fora. É uma técnica que as pessoas usam pra evadir as escorregadas que elas deram nos argumentos, fazendo uma sequência de explicações e justificativas para as coisas que falaram. Então, o cara lança um vídeo falando um monte de coisa, daí ele lança outro explicando o que tinha dito, depois mais um explicando de novo e assim vai. E o cara nunca tá errado, porque o que ele falou no início, abre aspas, só não foi claro o suficiente. Eu acho isso muito feio, galera. A gente tem sim que se responsabilizar pelo que a gente falou. E não ficar se apoiando em explicações seguidas, e se você falou algo problemático, tá tudo bem, é só reconhecer isso. Agora, tentar construir outra narrativa em cima disso, para formar outra linha de raciocínio, para ir explicar o que na verdade foi dito, que é o real significado. Isso cansa, pessoal. Então, não, vamos falar apenas desse vídeo, ok? Dito essas coisas, vamos começar o conteúdo então, e vamos por partes. Inicialmente, o Pedro fala de como outros jogos são criticados por serem iguais, e Elden Ring é exaltado por ser a mesma coisa, só que com pulo. Esse comentário eu considero uma coisa bem tendenciosa, porque ele tá pegando jogos que usam mecânicas comuns e muito difundidas no mercado, comparando com jogos que viveram até aqui como nicho, sendo amados por um grupo seleto de fãs, por serem diferentes demais do que o povo gosta. Por acaso, no senso comum da grande massa, o sistema de gameplay de Call of Duty, por exemplo, é uma coisa exclusiva dele? Ou não é o mesmo sistema de gameplay usado desde antigamente em um zilhão de jogos? Tipo, sei lá, o CS? Pois é. Até Elden Ring, Souls-like era uma coisa exclusiva da From Software no conhecimento comum da grande massa. Fazer uma sequência de jogos iguais era um prestígio, mantinha a sua originalidade. Não era algo saturado no mercado. Um novo Dark Souls de mundo aberto era exatamente o que todo mundo que fazia parte dessa comunidade seleta queria. Você jogava outros jogos e dava saudade de ligar o Dark Souls e voltar a jogar, porque o que você tinha lá era único. Enquanto se você ligasse um Titanfall, ou um Far Cry, ou um Battlefield, por mais que tenham mecânicas diferentes aqui e ali, na esmagadora parte do gameplay, é exatamente a mesma coisa, galera. Então sim, Elden Ring foi aclamado por ser exatamente a mesma coisa, só que com um diferencial letal, que é o mundo aberto, principalmente porque era isso que a gente sempre quis. A gente andava em Irithyll, em Lothric, e a gente queria poder explorar mais daquela cidade, andar entre as casas, vasculhar aquele lugar,
e ver mais sobre o passado naquela arquitetura, em cada vereda, em cada esquina. Elden Ring era a promessa de um novo Souls trazendo isso. Óbvio que o público da From iria surtar. Eles ouviram os fãs e trouxeram o que queriam, porque a From aqui não estava fabricando mais um jogo qualquer, com uma mecânica base igual de outros 100 jogos. Não, ela estava fazendo um novo exemplar de um sistema até então exclusivo dela, só que implementado com algo nunca feito antes, nem por eles, e até então nem por outros, galera. Então, esse argumento aqui, já no início, já se demonstra ser uma crítica raivosa, um questionamento por insatisfação, e não um defeito da empresa ou da comunidade, nem do jogo, ok? A fórmula é simples. Se a empresa faz produtos de qualidade, ouve seus fãs e promete algo inovador, é claro que isso vai ser bem recebido e não tem nada de errado nisso. Essa é a mais pura relação de confiança no mercado funcionando. Então já temos um argumento descartado. E a derrubada desse argumento aqui, já no início, é importante para pular uma enorme parte do vídeo do Pedro, porque boa parte da argumentação dele é tentar comparar a falta de espontaneidade do mundo com a amostragem aleatória de eventos pré-definidos que existe no Skyrim e em outros jogos, e aplicar isso como a razão do mundo de Elden Ring ser um fracasso, quando na verdade, desde o início, o level design para o Miyazaki sempre foi se não o principal fator somatório na dificuldade do game. Memorizar áreas, posicionamentos de inimigos, superar fases, seja na tentativa e erro, seja na completa reorganização de itens e poderes, o que deu origem às famosas builds. Assim como Ninja Gaiden ou Celeste, o formato estático de cada área do game, com inimigos posicionados no mesmo lugar e desafios que não se alteram proceduralmente, é parte essencial da proposta do Souls-like. E a própria From Software sempre deixou claro que o desejo dela era transformar Dark Souls em um mundo aberto com Elden Ring. E esse era o desafio. Transportar esse formato de várias áreas estáticas, interligadas por uma área maior, ainda que você tivesse a liberdade de ir e vir, sem ser tedioso. E ela conseguiu. Elden Ring é um jogo de extremos onde você pode sair de absoluta paz para caos desenfreado em poucos passos. Nesse contexto, e comprovado por toda a apreciação do game, nota da crítica, nota dos fãs e premiações, está provado por A mais B que o mundo de Elden Ring é um verdadeiro sucesso, e a From Software teve êxito no seu desafio. Só com esse ponto já podemos derrubar talvez metade de tudo que foi falado no vídeo do Pedro e definir como mero gosto pessoal. Já a respeito do pulo, tudo isso é usado pelo Pedro também para desmerecer agora e depois também o sistema de pulo do game, que foi uma coisa extremamente hypada pelos fãs. E esse é outro ponto bastante problemático na argumentação dele, porque quem é fã dos Souls da From, e tá aqui desde o início, tipo eu que tô desde o Dark Souls 1, sabe que o jogo seria totalmente diferente só por causa dessa, abre aspas, mecânica boba. Nesses games, o escopo do jogo, isto é, a forma como o jogo foi planejado, no seu estilo de progressão, a incapacidade de você passar para outro local por causa de coisas bobas, como um tijolinho, um muro alto, um enfeite de cenário que fica ali na frente te impede de passar para lá, mas ainda assim poder ver esse outro local. É uma técnica para gerar interesse e fomentar a progressão. É difícil, entretanto, imaginar um mundo aberto funcionando sem pulo, galera, dadas as diversas situações que você pode parar. Vamos fazer um exercício simples. Tenta imaginar como teria sido explorar a área de Faron Keep se você pudesse pular como no Elden Ring. Você acha que teria tido tanta dificuldade assim? Pois é. É só lembrar das áreas de pântano do Elden Ring. Por mais que você fique sujeito ao veneno, muito daquilo dá para evitar com o pulo, mesmo o jogo sendo planejado para você ser afetado mesmo com o pulo. Para conseguir vencer essa dinâmica e causar real dificuldade de envenenamento, só áreas enormes mesmo de veneno, como Lake of Rot, porque qualquer área com mínimos escombros você já consegue pular em tudo igual um macaco e evadir sua punição, o veneno. Não só isso, lembra daquela árvore no topo de Firelink Shrine? Ou aquele cantinho lá no Bloodborne, onde você sabe que poderia ter descido para uma nova área, mas não desceu por medo de dano de queda. Ou não atravessou em outra por causa de uma cerquinha que te impediu. Pois é. Esse sempre foi o grande desconforto dos jogadores nos jogos Souls.
Um pulo adequado, independente em botão e eficiente nos cenários, sempre repito, sempre foi um interesse dos jogadores. E sem isso, a única coisa que nos restou foi ficar dando pulos malucos super bem calculados para conseguir invadir áreas que não são devidas no game. É óbvio que o pulo ia ser uma coisa hypada. É só olhar a quantidade de tutorial de saltos que tinha para os jogos anteriores, novamente. Mais um caso de relação entre os fãs e a empresa. Mais um caso de algo intimamente desejado pelos fãs e que a empresa ouviu e atendeu. Qualquer um que convive com o desejo de uma mecânica em um jogo que gosta por anos e a empresa vai lá e ouve isso e vai soltar fogos de artifício com anúncio. É tipo se a empresa anunciasse interesse em um Bloodborne 2, óbvio que vamos surtar, nós fomos ouvidos. Esse desmerecimento todo do youtuber para com a mecânica no game parece mais uma mera opinião pessoal. E realmente é. Fica ainda mais claro quando ele ignora as demais utilidades do pulo, como a esquiva, que é uma coisa muito elogiada nele, e o resume a só uma maneira de dar mais dano. Não preciso nem falar nada, né, galera? Mais um ponto derrubado. Agora que já entendemos o problema todo do argumento do Pedro a respeito do Open World de Elden Ring, vamos seguir com as 3 críticas que ele faz logo em seguida. Basicamente, a reclamação aqui é que o stealth do jogo é inútil por não ser útil em toda e qualquer situação, como numa luta de boss. O Elden Ring faz vergonha ao forçar você a ficar correndo atrás dos bosses a pé e acabar sem estamina na luta. Ou seja, bosses que se movem muito e o cavalo e as demais mecânicas do jogo serem literalmente inúteis no jogo e não servirem pra nada, porque o jogo só se resume em bater e rolar. A gente não precisa nem ir muito longe para essa daqui, pessoal. Vamos fazer outro exercício simples. Imagine atravessar desde Limgrave até Leyndell a pé. Gosta da ideia? Ou melhor, imagine se o Torrent não possuísse pulo. Acha que seria tão legal a exploração vertical que nós temos atualmente em Elden Ring? Não seria, né? Pois é. O cavalo tem um propósito de existência bem definido dentro do escopo do game. Elden Ring não é sandbox para você sair entrando com o cavalo onde você quiser e fazendo uma parafernália. Se você pudesse usar o cavalo dentro de qualquer luta de boss, a resposta de game design para isso é simples, galera. Perderia a graça. Novamente, mais reclamação raivosa pelo jogo ter limites, se esquecendo, obviamente, né, que esses limites são o que dão graça ao Souls-like e tornam ele desafiador. O única boss fight do game que eu realmente considero um erro não poder usar o cavalo é de fato a Elden Beast. Erro o qual finalmente a From Software deu o braço a torcer e corrigiu. Todas as demais que são exaustivas de movimentação possuem o uso do cavalo liberado e as que não possuem, como Astel, por exemplo, é simplesmente porque é uma luta desenhada para ser feita no contexto homem contra besta. O velho escopo de herói contra monstro colossal que vemos nos contos e lendas. É justamente para passar esse feeling de horror. O mesmo acontece com o Bailo na DLC, por exemplo. Por que diabos podemos usar o cavalo com o dragão que guarda a porta da sala do Bailo, mas não com o Bailo em si? Tá aí a sua resposta. Limites, galera. Rompa esses limites e o jogo perde a graça. O mesmo vale para todas as outras. Por que diabos alguém acharia graça em um Souls-like em dar hit kill nos bosses com stealth? O Souls-like é todo, literalmente, todo construído em torno do combate. Combate é o coração dessa proposta de jogo, ao ponto de você não poder nem embainhar suas armas, ficando com elas na mão o tempo todo. O jogo é sobre luta. Tudo que é mecânica é feita pensando nisso, para estar em harmonia com isso. E fortalecer isso. Dar ao jogador o poder de desinstalar o boss simplesmente com stealth jogaria a dificuldade para o nível Ubisoft. É até ridículo esse argumento. É surreal. É tipo pedir para colocar feijão no açaí ou linguiça no bolo de chocolate. É só absurdo, sem sentido. Parece vindo de uma pessoa que vive em jogos casuais e nunca tocou um Dark Souls na vida. É algo totalmente destoante da obra e sem sentido profissional. Mas claro, pessoal, eu não conheço o cara, não sei como ele é, não estou dizendo que esse é o caso dele. Vai ver, ele tem lá suas mais de 1000 horas de jogo, vai saber, mas, novamente, é um argumento que soa dessa maneira. Infelizmente. Dizer que todas as mecânicas do jogo são inúteis é ir muito baixo e jogar bem sujo, galera. Souls-like sempre foi sobre você coletar coisas aleatórias pelo mundo que podem ou não somar no seu jeito de combater, e você escolher o que disso tudo você vai usar para montar a sua estratégia. Enquanto um cara como o Pedro fala que o stealth é inútil, na outra ponta da linha,
Tem um cara como eu que já fechei e fecho várias dungeons no stealth. O stealth no Elden Ring é a sua melhor arma quando você está com tudo a perder. Analisar a patrulha dos inimigos, se esgueirar e dar um backstab é um procedimento padrão para quem está numa área com 4 inimigos diferentes, estando si mesmo com 1/3 da vida e apenas um frasco de lágrimas. Novamente, uma crítica totalmente pautada em gosto pessoal e nada em eficiência no escopo do projeto. Não demora muito, surge o argumento sobre o sistema de crafting também, que é literalmente a mesma coisa. Gente, eu brinco que o sistema de crafting de Elden Ring é inútil, a comunidade brinca, e se pá, até os devs da From Software brincam com isso, não por ele ser inútil de fato, mas porque da mesma forma como no Dark Souls você pode literalmente nunca comprar uma bomba, sequer no jogo, e zerar ele normalmente. Aqui, se você quiser, você também pode zerar o jogo sem fabricar uma. Novamente, é uma ferramenta disponível segundo o gosto e estratégia do jogador. Tem gente que não usa pra nada, tem gente que usa tudo, mas na verdade, pessoal, a pessoa comum que quer ganhar uma arma super diferente e sinistra vai pensar em trocar tapa com o inimigo. Ela não vai pensar em ficar produzindo item utilitário. Esse é o senso comum. Pasme, mas o público comum nem comprar os itens compra nas lojas, muito menos vai fabricar. E aí, novamente, no outro extremo da linha, você tem uma cacetada de gente, tipo eu, que literalmente nunca comprou uma granada, ou uma flecha, ou uma adaga de arremesso, ou uma pedra de sinalização, ou coisas do tipo. Só fabrica. Literalmente, só fabrica. Eu uso o crafting o tempo todo, principalmente para as coisas que é um saco comprar. Portanto, galera, brincar, a gente brinca, mas é óbvio que mesmo que tenham pessoas que não façam questão de usar o sistema de crafting, ele é um adicional ali muito bem-vindo e com certeza, se ele não existisse, ia ter um mar de gente na internet raivosas dizendo: meu Deus, um jogo com um mundo aberto enorme desse e não tem um meio de eu conseguir o item que eu preciso de onde eu tô. Não tem nenhum lugar para salvar aqui perto. É sério que eu vou ter que teleportar lá em um mercante e depois atravessar essa floresta toda de novo, lutando com tudo de novo só por causa de um item? Pois é, galera. Não é uma mecânica inútil. Ela tá ali por um propósito e casa muito bem com a proposta do game. Um sistema de crafting não invasivo e muito menos mirabolante que te permita fabricar qualquer coisa e assim burlar a dificuldade do game. É um sistema que respeita os limites do projeto, mas é óbvio que colocando ele lado a lado de sistemas de outros jogos que te permitem montar literalmente qualquer coisa, a gente dá risada e faz piada mesmo. Mas é apenas isso, pessoal. Então tá aí, mais um argumento que é meramente reclamação por gosto pessoal. Bom, para finalizar, galera, chegamos a um ponto onde eu vou tentar resumir, já que todas as reclamações aqui são a respeito da mesma coisa: o design dos bosses do jogo. Vamos por partes. Os bosses repetidos. Como eu disse antes, a empresa não é perfeita e quando ela faz besteira, vai ter gente para reclamar e tem que reclamar mesmo, pessoal, para orientar a empresa nas cagadas que ela tá fazendo. Elden Ring foi sim bastante criticado no lançamento e por algum tempo chegou a ter notas mistas apenas por causa de um aspecto do mundo: as dungeons. As pessoas ficaram bastante indignadas por um tempo com o fato da parte linear de Elden Ring, isto é, a linha de quest principal ali para zerar o jogo ser fantástica, com bosses incríveis e difíceis e legacy dungeons sensacionais, mas as dungeons do mundo afora serem praticamente todas iguais e com bosses que eram mais inimigos comuns ou incomuns com uma barra de vida maior. Na lore do jogo faz sentido? Faz, mas na experiência do jogador não foi algo que agradou. Para uma fabricante de jogo que fez questão de modelar um modelo exclusivo de uma cadela grávida para um momento super específico em Dark Souls 3, não se dá ao trabalho de pelo menos colocar um moveset diferente em um desses inúmeros Crucible Knights que aparecem no jogo. Pegou mal pra caramba. Foi uma coisa que nós, como fãs do game, compreendemos e toleramos por causa da confiança que a empresa construiu com a gente até aqui. Entendo que esse foi o primeiro jogo de tal escala que eles tentaram fazer e que foi tão difícil de fazer para eles, ao ponto deles nem querem fazer outro do mesmo tamanho. Então a gente compreendeu por causa desse carinho, mas é claro que isso ainda continua sendo um ponto fraco do jogo e que nós acreditamos que nos próximos jogos eles vão entender esse erro deles e focar em melhorar nisso, assim como eles têm feito em todos os outros demais até aqui. Isso é ser otário? Bom, vai da opinião de cada um. Pra mim, não.
Principalmente porque eu considero muito importante a gente continuar apoiando e influenciando empresas que mais acertam do que erram, mesmo que a gente faça isso cobrando esses mínimos erros, afinal, essas empresas é que estão ainda salvando o mercado com jogos de qualidade, e também porque isso não atrapalhou em nada a minha experiência, e sendo alguém que já estava quebrando a cabeça pra caramba em melhorar a minha build pra passar do maldito do Maliketh. Eu queria apenas descer uma dungeon e vencer o desgraçado que a tivesse guardando pra tentar achar uma cinza ou arma melhor que talvez fosse me ajudar, e não outra boss fight super complicada pra eu ter que me adaptar e quebrar a cabeça também. Mesmo assim, eu considero isso um ponto fraco no jogo base. É uma das minhas críticas e a de muita gente também. Mas, novamente, é reclamar de barriga cheia, é focar nos 10% erro e ignorar os 90%. Como se esse fato tivesse sido uma extrema falha do jogo que estragou completamente a experiência dos jogadores. Por favor, né? É um baita de um exagero. Então sim, concordo com essa crítica, mas também não vai pra tanto. Senão, daqui a pouco vamos parar de comprar jogos por querer viver numa utopia onde todos os jogos são 100% equilibrados, sem um mínimo de desagrado em algo. É óbvio que alguém, em algum lugar do mundo, vai se desagradar de algum aspecto do jogo, galera. Mas ignorar a obra-prima que esse jogo é, em 90% do tempo, por causa disso daqui, e ainda chamar o jogo de regresso e o mundo de fracassado, me cheira muito a crítica raivosa também. Já a respeito de Dark Souls 2 e suas mecânicas inovadoras, não acho que eu deva falar disso, é perda de tempo pessoal. É óbvio que Dark Souls 2 trouxe mecânicas que ficaram até hoje com a From nos seus jogos seguintes por serem boas. Dark Souls 2 não é apenas erro atrás de erro, é claro que não. Ele é um jogo interessante e bastante bonito, diga-se de passagem. Mas não é também esse mar de rosas que o Pedro fala. O jogo trouxe uma ou duas mecânicas boas que agradaram o público e o próprio Miyazaki, e só. De resto, foram todas mecânicas criticadas, não por inovar, elas não inovaram, elas apenas fugiram completamente do escopo do que os Souls-like da From estavam sendo até aquele momento. Decisões ruins e que não voltaram nunca mais, justamente por serem exatamente isso, ruins. Mas isso não faz de Dark Souls 2 o demônio que todos falam, e muito menos um visionário, como o Pedro faz parecer aqui. Na verdade, ele elogiar aqui dessa forma esses pontos criticados de Dark Souls 2 só alimenta ainda mais a ideia de que realmente as suas críticas são fundamentadas num desejo pessoal de ver o Souls-like da From Software desconstruído, se abrindo para mecânicas comuns do mercado. Eu não duvido que esse cara provavelmente endosse a adesão de um modo pause, por exemplo. Mas, novamente, isso daqui não é um ataque pessoal, então não vou ficar cogitando sobre o íntimo do cara. Mas que ficou claro o fundo de verdade por detrás dessa daqui, ficou. A respeito do input reading, da estamina infinita dos bosses e os seus ataques que esperam o jogador, os ataques que atrasam pra te trollar, eu também não preciso falar muito, né, gente? Elden Ring foi feito pensando num público que jogou tudo, galera, até Bloodborne, com sua gameplay totalmente diferente da série Souls. O combate evoluiu, o combate ficou mais complexo, as coisas andaram. O grande argumento dele de que a gameplay é a mesma do Dark Souls 3, mas os bosses não, é uma mentira, galera. O gameplay de Elden Ring, por mais parecido que seja com o de Dark Souls 3, é bem mais permissivo. Você literalmente consegue chegar no Mardit com builds completamente diferentes para aquela luta, amigos, enquanto no Dark Souls 3 você fica extremamente limitado até o Vorge, a sua classe inicial. Elden Ring te abre muitas, mas muitas portas, e te permite ser quase que qualquer coisa dentro dos limites do game para todas as lutas que você vai enfrentar. Só que a gente já tá tratando de uma gameplay muito mais ajustada, onde você pode apanhar os bosses literalmente na adaga se quiser, e isso vai ser viável no jogo. Você vai se sentir forte mesmo com duas faquinhas com sangramento e não um tryhard desgraçado como você se sentia no Dark Souls 3 ao tentar inovar. O jogo te acompanha sim, te abrindo portas para você lidar com os problemas de forma muito mais ampla, e assim também, os bosses também são muito mais punitivos. Se a gente tivesse a liberdade e eficiência em ficha do Elden Ring no Dark Souls 3, galera, os bosses de lá não teriam a menor chance. É um argumento bobo esse daqui. Elden Ring é o jogo mais fácil da From Software, e você sabe por quê. Porque ele te dá todas as colheres de chá possíveis, até invocação, para te ajudar a vencer uma nova etapa, caso você esteja tendo dificuldades demais.
Sem esses recursos, sem essa liberdade nas formas do Dark Souls 3 e esses facilitadores, Elden Ring seria o jogo mais difícil feito pela From Software, porque aí sim você seria forçado a dar um jeito de vencer o boss com o que o jogo tem disponível no momento e não com o que você caçou e conquistou para usar, porque você sabe que vai ser melhor para sua build. Novamente, mais um argumento tendencioso. E até mesmo o input reading, que nos argumentos parece uma coisa tão absurda e desonesta assim, na prática do jogo não é algo tão gritante. Você consegue ali, tranquilamente, na boss fight, se afastar em vários momentos e tomar aí seu frasco de lágrimas tranquilamente. Até mesmo bosses desgraçados de agressivos e com alto approach e ataques à distância, como o Maliketh, possuem aí facilitadores, como as pilastras na arena. Novamente, isso não é um ataque pessoal, cara, mas eu tenho que concordar com os demais youtubers que comentaram que sim, parece muito uma reclamação de quem tá tomando um pau feio no game e tá insatisfeito. São críticas que não demonstram pontos fracos do game, e sim, meramente, falta de habilidade. E talvez o cara nem seja ruim em Souls-like, mas é o argumento que ele escolheu dar, que não defende nada, senão a ideia de que o jogo deveria ser mais fácil para ele ter mais conforto. Como não acreditar que é exatamente esse o caso, se logo em seguida o amigo defende que o jogo é, abre aspas, feito para usar invocações? Não preciso dizer mais nada, né, pessoal? Eu acho que o último ponto aqui que eu quero comentar do vídeo para encerrar o conteúdo é concordar com ele em relação ao boss final da DLC. Acaso você não saiba, pula que é spoiler, mas sim, o Consorte Radahn. Esse boss, sim, ele foi extremamente plástico e exagerado, por erros muito bobos. Dano excessivo, range excessivo, isso em combos muito longos com approach gigantesco, além de danos em área que podiam facilmente causar hit kill. Muita gente defendeu que esse boss era para ser o boss mais difícil de toda a história da From Software, final da maior DLC de todos os tempos e tudo mais. Mas há limites, galera. Para muita gente, esse boss não foi divertido, gerou muitas, mas muitas críticas e broxou muita gente. Eu, inclusive, em um canal pessoal, cheguei a conversar com um youtuber gringo e assegurei para ele que esse boss seria nerfado. E adivinha só, realmente foi. Eu tava certo. Esse boss eu acredito que é de maioria, não de minoria, que ele realmente surgiu desbalanceado demais e realmente agradou só os caras que são muito, muito bons no jogo, porque a grande maioria não gostou. E para poder ver o final da DLC, abriu mão da diversão de enfrentar o boss com a sua própria estratégia, que a proposta do estilo do jogo para ter que enfrentar ele com uma build que derretesse o boss, com um escudo ultra resistente à quebra de postura e uma rapieira que causasse podridão escarlate. Isso é feio, galera, e isso sim eu posso considerar para vocês um fracasso. Fico feliz deles terem ajeitado isso, mas como uma das pessoas que estava muito, mas muito animada para a DLC e tomou um balde de água fria com isso daqui, eu fiquei muito tempo no online ajudando pessoas a vencer esse cara, porque realmente isso foi uma baita de uma bola fora. Podemos dizer então que esse ponto do Radahn e o dos bosses repetidos são os únicos pontos que vão um pouco além do gosto pessoal. São realmente pontos que toda a comunidade sentiu e que refletiu muito na crítica ao game. De resto, tudo opinião pessoal. Elden Ring segue sendo uma obra-prima da From Software, um passo além e ousado, e que, é claro, diferente de tudo que o Pedro alegou no vídeo dele, foi sim uma vitória enorme, com uma comunidade ativa gigantesca e um retorno de mais de 25 milhões de vendas, sendo o jogo mais premiado da história e o responsável por levar a From Software e o Miyazaki a outro patamar. Seguimos confiando no potencial da empresa e esperando que ela continue lúcida como tem sido até agora, no meio desse mar de chorume que a EA e várias outras têm tornado o nosso mercado mundial de games. Aguardamos seus próximos jogos com confiança e não por mamação, como o Pedro fala aí, mas porque ela está tendo um papel importante em mostrar para nossa geração de desenvolvedoras atuais o que é jogo de verdade. Feito para os fãs, pensado para os fãs, por uma empresa que conhece e ouve seus fãs, e não esses lixos que parecem uma cópia um do outro, cheios de políticas sociais e gastações de tempo de tela com assuntos mundanos em vez de real entretenimento e escapismo da nossa realidade, que é o que queremos nos nossos games.
É isso, galera. Eu vou ficando por aqui então, pessoal. Se vocês quiserem deixar algum comentário, aquele like e se inscrever no canal para fazer parte aí destes tópicos que eu trago aqui, será muito bem-vindo. Como disse, esse canal aqui é mais um hobby pessoal e algo totalmente novo para mim, então não sei dizer com que frequência vou estar postando aqui, mas fico feliz assim de poder estar compartilhando aí minha humilde opinião de desenvolvedor e escritor roteirista anônimo. Aquele abraço do Raposo e tchau!